Vamos falar agora sobre as manobras que o bebê faz dentro do útero, dentro da pelve da mãe, para que nasça. Aqui tem um bebezinho e aqui tem a pelve. Antes da gente falar dessas manobras, é importante entender como que essa pelve é conformada, que ajuda o bebê a fazer todas aquelas manobras de descer, rodar, fletir a cabecinha, depois defletir, rodar de novo, que ajudam a ele a nascer. Bom, a primeira coisa é o formato dessa pelve. Essa pelve, na verdade, existe aqui 3 andares importantes, 3 formatos de bacia que ajudam o bebê a fazer as mudanças de posição. A primeira forma, a primeira pelve, que é essa pelve maior, que é todo esse espaço aqui da frente, que a gente chama de pelve superior, ela tem um formato ovalado. Lá dentro depois, lá no meio dela, tem um formato que parece um coração, mas é quase um formato redondo. E a pelve inferior, lá de baixo, no andarzinho de baixo, ele tem uma forma mais elíptica. Então lá dentro a gente consegue ver o formato mais redondo, mas a de fora, ela é mais elíptica. Talvez aqui dê para ver um pouquinho melhor. Então a gente tem o andar de cima, superior, o térreo, que é a pelve média, e o inferior, que é a pelve inferior, que quando o bebê já nasce, passa por ela. Bom, a pelve geralmente fica nesta posição no final da gestação, principalmente nas primeiras gestações, o bebezinho já entra do lado, com as costinhas do lado esquerdo, nessa posição mais à esquerda. Então, geralmente, a gente sente as costinhas aqui e os pezinhos mexendo do lado direito. Então, o bebezinho vai descendo conforme tem as contrações de treinamento e já entra nessa pelve maior. Por isso que ele entra nesse sentido, porque a cabecinha, o formato desta cabecinha mais redonda, vai se encaixar perfeitamente nessa pelve superior que é ovalada. Então, o trabalho de parto começa, as contrações começam e ajuda o bebê a se encaixar cada vez mais. Quando o bebê vai descendo, ele vai encontrando uma resistência à mudança do formato da pelve. Aquela pelve do andar superior, que era ovalada, ela agora é redonda. Então, isso faz com que o bebê flete a cabeça, faz isso aqui com a cabeça, porque esta porção da cabeça, ela é menor do que essa daqui. Então, esse aqui é um formato e assim ele entra com seus menores diâmetros na pelve. Então, ele desce fletindo a cabeça. Aí ele consegue descer mais um pouco. Quando ele encontra essa pelve arredondada, ele vai girar. Então, por conta desta resistência, mudança de formato, ele gira. E então, a gente tem as costinhas um pouco mais para frente. E o bebê vai continuar descendo e então encontra um novo formato, um novo túnel, uma nova forma para ele se adaptar e se ajustar. Então, aquela cabecinha que tinha fletido, agora com esse formato elíptico, ele vai defletir, ou seja, vai mergulhar. Então, a gente vê aqui de lado o bebê fazendo esse movimento de mergulho. Então, aqui o bebê já nasceu, a cabecinha já nasceu. E o restinho do corpo lá dentro da pelve ainda. Então, os ombros estão perfeitamente encaixados lá na pelve superior ainda. Por isso que quando o bebê está aqui fora, ele vai girar de novo para que na pelve fique mais fácil de sair os ombrinhos. Então, aqui ele vai fazer isso aqui de novo. Então, vai sair um ombrinho, sai um ombrinho e depois sai o outro. Então, ele termina de nascer. Essas são as manobras que o bebê faz dentro do útero, juntamente com a dilatação. É como se fossem 2 processos, um da dilatação e o outro da descida. Então, o mais importante no trabalho de parto não é somente a dilatação. O quanto esse colo está fino, o quanto que esse colo está preparado. E mais importante ainda, qual a posição do bebê e qual a altura do bebê. Então, são 2 processos que acontecem ao mesmo tempo. O processo de dilatação do colo do útero e o processo da descida, da rotação do bebê. Então, o trabalho de parto não é só dilatação, é também descida do bebê e rotação. Então, quando a gente faz um toque, que a gente faz uma avaliação, a gente vai ver quanto que tem de dilatação,
quanto que tem de afinamento desse colo, aonde o bebê tá, que altura o bebê tá, que posição que o bebê tá, se tá com a cabeça fletida já, se a cabeça ainda não tá defletida, não tá fletida ainda, qual que é o lado que o bebê tá. Então a gente tem uma noção da evolução do trabalho de parto. Cada trabalho de parto é único, não tem regra. A gente pode ter uma situação em que o bebê está alto ainda, a dilatação esteja bem adiantada, ou pode ser o contrário, o bebê já está mais lá embaixo e ainda não tem dilatação suficiente. E aí a gente espera e tem exercícios específicos para ajudar no processo e ajudar no outro. De qualquer maneira, o nosso corpo sabe como fazer. Alguns apenas que vão precisar de alguns ajustes, alguma ajuda não.